Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Agora eu gostaria de ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Aos Romanos, no capítulo 11 de Aos Romanos, no versículo 15. Vamos prestar atenção, aqui fala sobre o futuro de Israel, ok? Mas nós não vamos ler todo o capítulo para não demorar muito. Nós vamos ler apenas do versículo 15 em diante, ou Romanos 15 em diante. Romanos 11, versículo 15 em diante. Porque se na sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado no lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupará a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram na severidade, para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Glória a Deus. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porém, eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque o poderoso é Deus para os tornar enxertar. Porque tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Só até aqui, irmãos. Os irmãos perceberam que aqui Deus estava falando, irmãos, a respeito de Israel e dos gentios, que éramos nós, mesmo que tenhamos alguma descendência muito longa, não somos legítimos, porquanto estamos muito distantes, então somos considerados gentios. E aqui Paulo dizia, irmãos, que quando eles tiveram a sua queda, não é? Deixaram de crer naquele que deveriam crer, irmãos. Está bem claro aqui. Os irmãos prestam bastante atenção, né, irmãos? Nós temos que entender isso. Que eles passaram, irmãos, por um processo de incredulidade.
para que pudesse chegar até nós a palavra de Deus. Porque eles eram a oliveira, eles eram os galhos da oliveira, mas como não produziam frutos, foram cortados. E o que o Senhor fez está bem claro aqui, ó. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Quer dizer, eles têm a promessa de Abraão, de Isaque e de Jacó. E como nós lemos aqui no livro, irmãos, no mesmo sagrado livro, na Bíblia Sagrada, vamos ver o versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, mesmo que eles hoje estão distantes do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, já está chegando o momento que o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach na língua deles, se manifesta entre eles. Já está acontecendo isso, irmãos. Eu fiz uma pesquisa, em 2011 tinham 30 mil que já criam em Yeshua ali em Israel. É claro, irmãos, que já deve ter aumentado, porque é um país mais ou menos menor do que Sergipe, que tem mais ou menos 9 milhões de habitantes, e com a benção de Deus que eles têm sobre eles e a proteção de Deus, isso significa o quê? Que Deus tem um plano sobre eles. Então isso eu quero deixar claro, irmãos, que eu não estou aqui fazendo apologia a esta guerra que está tendo, a esse confronto, mas sim esse estudo, esse assunto espiritual, essa pregação, para que nós entendamos que nós não podemos nos exaltar ou dizer, olha, só somos nós, eles agora não têm mais o direito. Quem fala isso é porque não lê a Bíblia. Está dizendo claro aqui, irmãos, que a vocação de Deus, são os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Porque assim como vós fostes antigamente, desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Deus é justiça, irmão. Lembramos que Deus fez uma promessa a Abraão. E ele zela pela sua promessa. Então Deus vai cumprir a sua palavra em Israel, vai cumprir com a igreja, e nós seremos um só povo, seremos um só rebanho, e teremos um só pastor. E saberemos, irmãos, compreender que nós não somos dignos de nada, nós éramos zambujeiros, irmão. Contra a natureza quer dizer, a natureza terrena não faria jamais o zambujeiro produzir frutos, mas contra a vontade da natureza, Deus fez nós, que éramos impuros, que éramos pagãos, que éramos gentios, fomos enxertados na oliveira. Mas vejamos, irmãos, que esta oliveira que é Israel hoje, né, muitas coisas aconteceram. E o zambujeiro continuou. Somos nós os gentios. Produzimos frutos, porque Deus fez isso, porque cremos em Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Claro, irmãos, que nós vamos pedir aquilo que é para o bem da nossa alma. E o Senhor tem cumprido. Quantas vezes nós temos orado, o Senhor tem nos respondido. Ah, mas eu orei por isso, por aquilo, Deus não me deu resposta, ou não me autorizou.
saiba que o silêncio de Deus também é uma resposta. Quando você pede alguma coisa, se você é uma criança, não estou falando com crianças aqui, mas vamos fazer uma comparação. Uma criança pede alguma coisa para o pai ou para a mãe e ele não diz nada, não fala nada. A criança, se ela é um pouquinho inteligente, mais desenvolvida no seu crescimento, ela vai perceber que o seu pai não está querendo atendê-la. Certo, irmãos? Então nós temos que entender isso também. Nós não entendíamos a voz de Deus, mas o Senhor fez com que nós entendêssemos o seu querer. Eles, no momento, não quiseram outras coisas, porém a promessa de Deus estava sobre eles. Eles estavam legitimados pela palavra, e haveria de chegar o tempo em que a luz de Jesus Cristo haveria de iluminá-los, para que nós também entendêssemos. Porque quando vem a luz, a gente logo consegue enxergar as coisas, os nossos vestidos. E na manifestação da luz, nós todos fomos colocados debaixo da desobediência, para depois podermos compreender que precisamos da misericórdia de Deus para a salvação da nossa alma. Não adianta nós apenas pedir, não adianta. O que adianta é nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Ele, porque Ele já nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Assim como aqueles que estavam na desobediência eram da oliveira, eram ramos verdadeiros e foram enxertados. E quanto mais nós, irmãos, que não eram ramos, não fazíamos parte da oliveira e fomos enxertados e começamos a produzir fruto, imagine eles. Será que não tem poder o Senhor para que eles possam ter um crescimento espiritual? Claro que tem, irmãos. Agora, o porquê de tantas guerras que vemos contra este povo? Por isso que nós temos que ter cuidado ao falarmos, irmãos. Observem que quase todas as nações, ao reportar uma determinada notícia, você percebe pela forma do noticiário que sempre eles tentam de uma forma ou de outra dar uma culpabilidade do confronto a Israel. Porque está escrito que no final dos tempos os povos teriam, na verdade, alguma coisa, algum ódio sobre Israel. Certo, irmãos? Então, toda vez que há um conflito ou em torno de Israel, muitos veem como um sinal dos fins dos tempos. E já ouviram vários conflitos, irmãos. Não foi só esse. O problema com isso é que talvez acabaremos eventualmente nos cansando de ver conflitos, porque esse não é o primeiro que está passando agora. Não podemos afirmar que seja o último, se bem que pelas características nós ficamos assim percebendo que as coisas não vão conforme muitas das vezes foram as outras vezes, não é? Os conflitos. Porém, não podemos dizer nada, porque isso compete ao Senhor. Porque, irmãos, nós podemos olhar esses conflitos em Israel e não vamos reconhecer quando os verdadeiros eventos profeticamente falados, significativos, serão realmente manifestos em Israel, porque hoje há tanto conflito em tanto lugar. Então não estou dizendo que seja este, mas pode ser. Não nos foi dado entendimento e compreensão, porém pelos argumentos
que nós ouvimos, pelos acontecimentos que nós ouvimos, embora há deturpação, embora há mentiras, a mídia hoje ela comete muitos erros. Eu sei que esse áudio aqui esse vídeo pode me causar problemas, porque a maioria da mídia transmite uma mentira para fazer com que a mente daqueles que estão querendo fazer, irmãos, o impedimento, tomados por Satanás, pela antiga serpente, ela sempre vai lutar para não deixar concretizar os projetos e os planos de Deus. Isso é, irmão, absolutamente, com certeza absoluta, eu posso dizer isso para vocês, irmão. Porque jamais o diabo vai querer ver cumprir a palavra de Deus. Conflitos em Israel realmente tem sido uma realidade, irmãos. Principalmente agora. Mas não é só agora, sempre, desde quando Israel existiu. Eu me faltaria aqui as palavras para falar, irmãos. Já quando estavam no Egito, depois perseguidos pelos amalequitas, depois perseguido de novo pelos midianitas, pelos moabitas, pelos amonitas, olha quantos, pelos amorreus, pelos filisteus, não é? Pelos assírios, babilônicos, persas ou romanos. A nação de Israel sempre foi perseguida. E toda vez que ela foi perseguida, irmãos, não demorou muito que o Senhor apareceu e a defendeu e deu a vitória ao seu povo Israel. Então, quer dizer o quê? Que Deus tem algum plano especial. Porque vejamos, irmãos, aonde estão os amonitas? Aonde estão os filisteus? Uma nação que se extinguiu, pode ser que haja alguma nação que seja oriunda dessa raça, digo raça, ou dessa civilização, não é para ficar mais bonito, para ninguém achar que nós estamos aqui com preconceito. Mas nós não conseguimos entender. Israel conseguiu manter durante 5.784 anos, que fazem, irmãos, na realidade, o tempo que Israel existe. Se formos olhar pelas organizações das Nações Unidas, quando no ano 70 Israel foi expulso e houve aquela diáspora, e cada um foi para um lugar, nós vamos dizer que Israel tem pouco mais de 70 anos. Mas se olharmos para as Escrituras Sagradas, que é a fonte original da nação de Israel, Israel, no seu calendário hebraico, salvo erro, está no ano 5.784. Se eu errei alguma coisa, os irmãos perdoem, irmãos. Certo é que é uma nação que Satanás quer derrotar, tem ódio. E vocês percebem que mesmo quando eles estão com razão, se cria uma imagem distorcida e se passa para a população global que sempre eles são culpados. Aconteceu porque vocês fizeram isso. Isso é consequência daquilo que vocês fizeram. Irmão, isso é uma tremenda ignorância, uma tremenda falta de luz de Deus, porque Deus não deve satisfação a homem nenhum. Aquela terra toda é de Israel. Agora, Deus permitiu que tudo isso acontecesse porque tinha que se cumprir a sua palavra. Até mesmo quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, que as mulheres batiam no peito e o Senhor dizia: chorai não por mim, mas por vós e por vossos filhos. Vejamos quanto sofrimento esse povo passou quando foi expulso das suas terras, levados em câmeras de gás, faziam experiências com eles, irmãos. Matavam também as suas crianças,
Hoje falam em coisas aí que está acontecendo, mas falam, mas ninguém tem prova que foi Israel que fez. Mas a dedução daquele que transmite a mensagem quer fazer você já admitir que foi Israel, por causa da sua capacidade de guerra. Ora, vejamos, irmãos, se Israel hoje não tivesse capacidade, ele já não existiria mais. Ele seria banido do mapa. E Satanás ia dizer assim: agora eu quero ver como Deus vai cumprir a promessa. Mas o plano de Deus ninguém vai mudar, irmão. E eu quero dizer a vocês que toda nação, seja ela qual for, que amaldiçoar Israel será amaldiçoada. Com terremotos, com tempestades, com chuvas violentas, com ventos. Cuidado, você que está aí, eu não estou te ameaçando, não. É uma verdade. Você pensa que Deus não guarda este povo? Guarda. Como guarda a sua igreja. Então, irmãos, Israel tem tudo a ver com a salvação. Quem salva não é Israel. Quem salva é Jesus Cristo. Mas Israel está dentro do plano de Deus. Ele faz parte do plano de Deus, que é um plano especial para a nação de Israel. Então, irmãos, o ódio por Israel que Satanás tem, encoraja especialmente, irmãos, as outras pessoas ficam, não digo encoraja, mas incita as outras pessoas a irem contra Israel, porque elas são dominadas muitas das vezes por outros espíritos. Quando você vê alguém que tenta dar uma ajuda, você vai encontrar sempre alguém que venha na contramão para querer denegrir aquilo que você fala, certo, irmãos? Então, irmãos, prestamos atenção. Essas nações que são vizinhas de Israel sempre quiseram ver a derrota de Israel. Sempre querem ver Jerusalém destruída. Se falar dos tempos antigos, eu posso falar de Senecaribe, posso falar do rei da Síria, de Ramã, funcionário da Pérsia. Por último, até posso falar de Hitler, um homem cruel, diabólico, que queria extermínio de todos os judeus na Alemanha nazista. O presidente do Irã, aqueles que estão no Irã hoje, que prometeram varrer Israel do mapa. Tentativas diversas, como nós estamos vendo agora, mas vemos Israel se defender. A princípio, vemos as nações dizerem, ele tem direito de se defender. Mas daqui a pouco começam a o acusar que ele não está deixando entrar água ou a ajuda humanitária e etc. Sendo que entrou diversos carros, caminhões de ajuda humanitária. E uma pergunta, por que o Egito não abre os portões para ajudá-los, se são praticamente países irmãos? Por que tem que ser Israel? Vocês sabiam o porquê? Porque tem que haver um motivo para acusar Israel. Tem que haver um motivo para que um dia as nações cerquem Israel. Para que se cumpra também a batalha de Gog e Magog. Será então a exaltação de Israel. E nesse dia, então, irmãos, nós vamos ver coisas que, se nós estivermos vivos, não é? Ou quem sabe, estamos vendo e nem estamos percebendo, pelas coisas que são tão eminentes, que estão acontecendo. Eu confesso que muitos telejornais não dá para acreditar. Existem alguns que a gente ainda consegue extrair uma notícia, mas a maioria
quando ele começa a aparecer alguém que traz um tipo de defesa a Israel, seja num comentário, seja em algum programa jornalístico, logo se corta e se coloca alguma notícia que contraria ou uma linguagem visual que mostra crianças no outro lado. Eu já notei isso, até imagens repetidas. Não sabendo que existe lá também o Hollywood de Gaza, que é aquele Hollywood que pegam bonecas que parecem gente e pintam. Não vou dizer que em uma guerra não há consequências. Imaginemos que não. Claro que há consequências, principalmente quando o povo não obedece leis, não tem regras. Então, irmãos, não estou falando aqui, não vou falar de raça nenhuma. Estou falando do grupo terrorista. Um grupo que não tem regras, não tem lei, não respeita as leis internacionais. E a única lei que eles respeitam é a lei do seu sagrado livro. Sagrado, só Deus sabe. Todavia, eu não estou aqui denegrindo nenhuma religião, não é o meu conteúdo. Vocês podem ter certeza que eu não tenho nada contra, ou melhor, eu não tenho nada a ver com religião de ninguém. Eu não estou aqui pregando uma religião. O meu assunto é Jesus Cristo, para a salvação da alma. Jamais eu irei misturar as coisas. Mas eu não posso crer, irmãos, que Deus ele vai querer, entendeu, irmãos? Que exista ódio entre os próprios irmãos. Então, se existe ódio, é porque Satanás está trabalhando ali. E está perto desse grande conflito entre o Satanás e o Senhor Jesus Cristo terminar com a vitória triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vir em nuvem de glória buscar o seu povo e fazer com que Israel, na chegada que nós estamos vendo já nos fins dos tempos, né? Nós teremos certeza que Deus fará uma obra, porque a sua palavra já diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimentos. Então vejamos que eu não estou aqui falando contra povo, contra a religião de ninguém. Eu estou apenas pregando o que está na Bíblia. No entanto, a Bíblia diz também que haverá um terrível conflito em Israel antes que isso aconteça. Um terrível conflito durante os finais dos tempos. Não estou me referindo, irmãos, a esse conflito. Eu não sei. Eu não vou jamais profetizar isso aqui, mas para que os irmãos entendam. E durante esse período de conflito do final dos tempos, nós vamos ter que passar por um período conhecido como a tribulação, ou a grande tribulação, onde vai se manifestar o homem do pecado. Então aí haverá um retorno em massa dos judeus à terra de Israel. Isso já está se cumprindo. Para quem não sabe, muitos voltaram para Israel, aqueles que têm os documentos legalizados. Mas o Senhor não está dizendo que vai salvar só Israel. O Senhor está cumprindo a sua palavra. Basta você ler em Ezequiel 43, 6. Você já vai encontrar. Certo, irmãos? E quando aparecer esse anticristo, depois desse grande conflito, poderá ser este, por que não? Eu não posso afirmar nada. Então o anticristo vai conseguir fazer uma aliança de paz, uma aliança de 7 anos. Uma paz de 7 anos, que na verdade dará a oportunidade de Israel reconstruir o templo que tanto ele almeja.
Isso está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Certo, irmãos? O templo será reconstruído em Jerusalém. Também podemos ver isso, irmãos, em Mateus 24, 15. Podemos ver em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Em Apocalipse 11, versículo 1. Mas ao passar, irmãos, esses anos, o anticristo quebrará a sua aliança com Israel, o que resultará na perseguição mundial de Israel. Aí então, nós vamos ver, irmãos, se cumprir o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículo 1 e 11, Zacarias 11, versículo 16, glória ao nome santo do Senhor, Mateus 24, versículo 15 e 21, e Apocalipse 12, 13, Israel será invadida. Ezequiel, capítulo 38 e 39. Aí então vai, finalmente, Israel reconhecer Jesus como o Messias. E ai das nações que quiseram invadir Israel, irmãos, porque Israel será regenerada, restaurada, reagrupada. Jeremias 33, versículo 8, Ezequiel 11, versículo 17, Romanos 11, 26. Hoje nós podemos ver uma grande confusão em Israel, perseguida, cercada por inimigos que querem o seu mal. Nós vemos um ataque desse grupo terrorista Hamas, vemos também o Líbano, a Jordânia, o Irã, a Jihad Islâmica, o Hezbollah e etc. No entanto, esse ódio e perseguição de Israel não são apenas a mostra do que vai acontecer no fim dos tempos. Irmãos, podemos dizer que a última rodada de perseguição começou quando Israel foi reconstituída. Já começou ali, como nação em 1948, porque nós lembramos que logo em seguida já enfrentou uma guerra. Observam que desde lá então, irmãos, eles tiveram só vitória. Estudiosos das profecias bíblicas e aqueles que leem em comunhão com Deus podem admitir isso e ver que o que eu estou pregando não é nenhuma utopia, mas é uma verdade. Aqui não estou falando, irmãos, das religiões. Eu tenho aqui um Alcorão, tenho uma Bíblia e leio para comparar o que está acontecendo, para me identificar com os atos decorrentes nos tempos que nós vivemos. Que isso sirva de um ensino e de um alerta para aqueles que estão esperando Jesus Cristo. Nós podemos até, por que não, ainda contemplar com os nossos olhos. Não é difícil, viu, irmãos? Porque as coisas estão voando. Os tempos não são mais como eram antigamente. Eu me lembro que agora há pouco, parece que eu saí e fui lá no mercado, já estou em casa. Mas eu saí, irmãos, para levar os meus exames, era de manhã. Passei no mercado rapidinho. Quando eu cheguei em casa, eu nem vi o tempo passar, irmão. Já está aqui praticamente à noite. Glória ao nome do Senhor. Então, o que nós podemos indicar com esses acontecimentos? Que o fim está próximo. O próprio Jesus Cristo explicou e deixou bem claro, irmãos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E muitos enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque ainda não é o fim. O não vos perturbeis, também tem na outra tradução da Bíblia aqui. Tem uma Bíblia
Aqui que tem a tradução, não, aqui nessa está, não vos perturbeis aqui. Não vos assusteis. Na outra está, não vos perturbeis. Bom, é a mesma coisa. Porque vocês vão ouvir guerras, rumores de guerra, então não vos perturbeis. Porque isso é forçoso que aconteça. Mas ainda não é o fim. O sinal do Filho do Homem há de se aparecer nas nuvens. O próprio Deus vencerá, irmãos. O próprio Senhor Jesus vencerá os inimigos de Israel. Não estarão lutando mais contra uma nação, mas estarão lutando contra o Pai da nação. Aquele Deus que tem poder no céu e na terra. Por isso eu quero deixar aqui um conselho que eu sei que muitos não vão seguir, mas cabe a mim, como mensageiro da palavra de Deus, transmitir. Que tenhamos cuidado ao abrir a nossa boca, que sejamos firmes em Jesus Cristo. Se você não tem conhecimento da Bíblia a respeito disso, comece a ler. Se você não tem paciência de ler, abaixe no teu aparelho celular, aqui se chama telemóvel, uma Bíblia falada, de preferência a King James ou até mesmo a João Ferreira de Almeida. Pode ser a versão atualizada. Presta atenção. Quando a gente olha para cima e vê as nuvens escuras vindo, a gente já lembra, vai chover. Nós estamos vendo nuvens escuras e muitos não estão acreditando. Lembramos o que aconteceu nesse ataque tão cruel, mas tão cruel, irmãos, que não dá nem vontade de falar. De tamanha crueldade com pessoas que estavam ali se divertindo, que não há mal nenhum nisso, porém, esses homens cheios dos demônios, como monstros, tomados pelo espírito do anticristo, de Satanás, tiraram a vida de centenas de pessoas, jovens, que tinham tudo pela frente. E depois a gente vê uma mídia corrompida, ainda passando, irmãos, querendo depois, condena o ataque, mas depois de uma forma sutil, começa a querer colocar Israel como culpado. Eu não tenho medo de falar a verdade, irmão. Saiba que isso é cumprimento da palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando. E você não quer recebê-lo? E você não quer ter ele no teu coração como teu único e pessoal Salvador? Eu não estou aqui pregando templo, pregando igrejas. Eu estou aqui pregando Jesus Cristo. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, e ele ceará comigo, e eu cearei com ele. O Senhor Jesus está vindo. Vamos nos preparar. Eis que a igreja do Senhor, muitos estão dormindo, pensando em tantas coisas, menos na vida eterna. E ainda se deixam levar por doutrinas heréticas, que não querem que você leia, se aprofunde. Para falar bem a verdade, irmãos, que mal tem de se aprofundar na Bíblia. Quando Paulo disse, ninguém saibais mais, eu vou ser mais profundo aqui, além daquilo que vos convém saber, conversando com um servo de Deus muito espiritual, ele me passou uma coisa que eu não tinha notado. Procurando coisas que não convém saber, aprofundando-se para não chegar a coisas que nós não entendemos ou não podemos saber. Aí já se fala de filosofias humanas, de ideologias humanas. Mas a Bíblia não trata de ideologias humanas quando nós oramos primeiro para ler, estudar e meditar nela de dia e de noite. Como disse o salmista, a tua palavra é a minha meditação nos lugares das minhas peregrinações. Creia em Jesus Cristo e aprenda que
que só Ele, não é CNPJ, não é nada que vai te salvar. Só Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Qualquer dúvida, tem o nosso e-mail, entre em contato conosco e nós podemos te ajudar. Nós não salvamos ninguém, não somos sábios, não somos melhores do que ninguém, mas sabemos que Jesus Cristo salva. E isso nós podemos indicar para você uma forma de você compreender isso de uma forma melhor. Deus vos abençoe a todos, que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo reine sobre cada um de nós, na guia e direção do Espírito Santo. Amém e amém.